A paz do Senhor, amada igreja! Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical? Hoje nós estudaremos o último capítulo do nosso livro. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glória a Deus! Esse último capítulo traz como tema como ficar cheio do Espírito. Então eu pergunto, como ficar cheio do Espírito? Vamos ver o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos perdão dos nossos pecados e passamos a ser templos do Espírito Santo. A partir de então, precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo para que os desejos da carne sejam dominados e para que possamos trabalhar na obra de Deus. Ser cheio do Espírito é ser controlado e dominado pela presença e pelo poder do Espírito. E o que fazer para ser cheio do Espírito? O primeiro passo é confissão de pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando pedimos perdão dos pecados, nós nos esvaziamos, tiramos de dentro de nós a erva daninha. Daí o Senhor derrama vinho novo em vaso novo. Glória a Deus! A segunda etapa é a plenitude do Espírito. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 7, versículos 37 e seguintes. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluias! Venha a mim e beba. Rios de água viva correrão do seu ventre. Então, buscar a Deus, ler a palavra, orar, pedir perdão, buscar a santificação, são atos constantes e diários na vida do crente. Quando não bebemos de Jesus Cristo, é como se fechássemos a torneira. Quando o buscamos, abrimos a torneira e a água volta a correr, volta a fluir. Ou seja, o Espírito Santo, ele começa a agir novamente nas nossas vidas. Nós damos liberdade para que o Espírito Santo haja. Daí o Espírito Santo, ele cura, daí o Espírito Santo, ele liberta, daí ele restaura, daí ele quebra as cadeias, daí ele nos dá a liberdade para fazer a obra, para pregar o Evangelho. Amém? A próxima etapa é consagração plena. Vamos ver o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que nos coloquemos por inteiro no seu altar. Além de adorá-lo com palavras, com sentimentos, nós devemos deixar com que o fruto do Espírito Santo floresça em nós. A adoração também deve expressar-se em atos concretos de serviço. Precisamos nos dedicar na leitura da palavra, como já dissemos, na oração. Isso fará com que percebamos que o mundo traz padrões de comportamentos que estão contrários à vontade de Deus. Quando nos dispomos a entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, Ele nos revela e comprovamos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A outra etapa é a apropriação de bênção. Temos que nos apropriar da bênção que Deus já tem nos dado. Depois da ordem de Efésios, capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito, Paulo avisa os crentes em Éfeso da necessidade de se preparar para a luta contra as forças espirituais do mal. Vamos ver o que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículos 10 e seguintes. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Então, vamos partir para o próximo tópico? Quais os propósitos para sermos cheios do Espírito? O primeiro propósito é poder para uma vida santa. Aprendemos que todos nós, como Paulo, temos uma luta interior entre a nossa velha natureza e a nova. Paulo, em Romanos capítulo 7, versículos 18 a 19, ele fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Somente com o poder do Espírito podemos viver uma vida que glorifique a Deus. Somente a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, somente com essa presença é que podemos lutar contra o pecado e vencer. Amém?
E um outro tópico desse título, né? Quais os propósitos para sermos cheios do Espírito? É poder para o serviço. Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8? Vamos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus prometeu o poder do Espírito justamente para capacitar-nos a servi-lo. Então há uma ordem aí, né? Recebereis o poder, daí sereis minhas testemunhas. Pedro ficou tão cheio do Espírito que, quando pregou no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. Depois disso, a igreja toda ficou cheia do Espírito e, com intrepidez, anunciavam a palavra. Nós sabemos, amados, que a gente, com as nossas forças, a gente não consegue nada, né? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não consegue nada. Nem pregar o evangelho a gente consegue. Agora, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus e nos dispomos a trabalhar na obra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele usa da gente para que a gente possa pregar o Evangelho e daí as pessoas se converterem a Jesus Cristo. Amém? Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 31? E tendo orado, moveu-se ao lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, para que a gente tenha essa ousadia para falar da palavra de Deus, nós temos que estar cheios do Espírito. Amém? Quais as marcas do crente cheio do Espírito? Quais são, amados? Então, vamos ver agora Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 21. Aqui. Vê prudentemente como anda. Então, quais as marcas do crente cheio do Espírito? Vê prudentemente como anda. Então, lá, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Andar é uma palavra usada várias vezes nessa carta. Rogo-vos que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamados. Efésios 4, 1. Digo que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus, pela dureza do seu coração. Então, amados, o comportamento do crente, o seu falar, a sua disposição para pregar o Evangelho revelam se ele está ou não cheio do Espírito Santo, né? Nós não podemos falar que nós temos Cristo como Senhor e Salvador, né? E a gente agir de forma como o mundo age.
né? Nós não podemos. Nós temos que ser exemplos, né, para as pessoas que estão nos olhando, né? Porque senão é vã tudo aquilo que a gente fala. A nossa pregação, ela não surte efeito. A gente tem que pregar aquilo que a gente vive, né? E nós temos que viver de acordo com a palavra do Senhor. Amém? E a cada dia a gente tem que estar se corrigindo. A gente não pode desanimar, porque a gente peca, todos nós pecamos, todos nós, todos os dias, né? A diferença é que a gente procura se corrigir, né? A gente pede perdão, né? A gente melhora, né? Não volta a pecar mais. Amém? Então, o nosso comportamento, ele tem que ser exemplo. Uma outra marca, né, do crente que está cheio do Espírito, o crente, ele redime o tempo. Olha o que está lá no versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E o que é isso? É usar o tempo da melhor forma possível. A gente tem que fazer as nossas obrigações. Nós temos que ter nossos momentos de lazer, de descanso. Nós temos que ter um momento de cultuar a Deus e também temos que ter um momento para trabalhar na obra do Senhor. Então a gente tem que usar do nosso tempo da melhor forma possível. O tempo para nós, ele é precioso. Não podemos gastar com coisas fúteis, né? Temos que gastar o nosso tempo da melhor forma possível. Amém? Uma outra marca do crente cheio do Espírito é que ele procura compreender a vontade do Senhor. Vamos ver lá que está no versículo 17. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O crente cheio do Espírito quer sempre descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Ele não quer mais viver de acordo com a sua vontade. Ele quer viver de acordo com a vontade de Deus. Ele quer cumprir o memorial que Deus escreveu a respeito da vida dele. Onde vai achá-la? Onde que vai achar? Onde que a gente vai achar a vontade de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119. Paulo nos exorta: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ser cheio do Espírito é ter apetite da palavra, porque através dela vamos descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, amados, a gente fala que o segredo, mas o nosso Deus, ele é um Deus simples, é um Deus de paz, é um Deus de amor. E os ensinamentos dele todos estão na palavra de Deus, né? Então, para a gente saber o que Deus quer para nós, né, a gente tem que ler, né? Tem que beber dele. O que é beber dele? É conhecer a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente não é enganado, né? Quando a gente lê a palavra, a gente é fortalecido, né? Deus sempre tem alguma mensagem para nos trazer, né? Através da leitura da palavra. O Espírito Santo de Deus sempre nos revela algo novo de Deus para nós. A palavra do Senhor, ela muda todo dia, né? Todo dia ela muda, né? Ela não é fixa, né? Todo dia o Espírito Santo, com a nossa leitura, ele nos traz algo novo do Senhor. Amém? Uma outra marca do crente cheio do Espírito é que ele canta um novo cântico.
Ah, oh Deus maravilhoso, né? Vamos lá ver o versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? O crente cheio do Espírito tem um cântico novo nos lábios, que nem os anjos podem cantar. Nós fomos remidos, lavados no sangue do Cordeiro, perdoados foram os nossos pecados, ganhamos direito à vida eterna, junto do Pai, Papai querido, Abba Pai, né? Por isso devemos viver em júbilo, devemos viver em extrema alegria. Devemos cantar a Deus salmos, hinos, devemos ter na nossa boca cânticos espirituais, né? A alegria tem que estar latente na nossa vida, né? Por mais que a gente tenha dificuldade, né? O Senhor próprio disse, nesse mundo a gente vai passar dificuldade, nesse mundo nós teremos tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nós não somos desse mundo, né? Nós não somos desse mundo, a nossa riqueza está na nossa vida eterna. É o que a gente tem que buscar. É lógico que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que estudar, a gente tem que ter o pão de cada dia, né? Mas as riquezas desse mundo, eles não trazem a verdadeira alegria e eles vão ficar nesse mundo, né? Então a nossa alegria está na nossa herança, né? Nós iremos viver com Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Isso é uma grande alegria, é uma honra. É uma honra, somos co-herdeiros do Filho de Deus. Amém? Então nós temos que estar sempre alegres. É lógico que às vezes a gente se abala, né? Nós somos carne, né? Nós somos carne, mas assim, a gente se abala, a gente se entristece, a gente às vezes até fica um pouquinho quietinho, não fala com o pai. Mas isso, amados, tem que ser um curto, o mínimo período de tempo possível, né? Porque se a gente não bebe de Deus, o Espírito Santo não jorra, né? As águas vivas não jorram por nós, né? Então, assim, se a gente fechou a torneirinha, que abra rapidinho, porque o Senhor quer nos tirar dessa situação difícil, o Senhor quer nos tirar dessa tristeza, o Senhor quer nos curar, quer nos libertar, né? Então temos que rapidinho sacudir a poeira e falar: Senhor, né, me fortalece, Senhor, seja comigo por onde quer que eu for, Senhor, me dê vitória. Fecha a boca do diabo, em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai maravilhoso. Essa tristeza tem que sair da minha boca. Eu quero que saia cânticos de alegrias ao Senhor, Pai maravilhoso, porque essa provação, Pai maravilhoso, ela vai passar. Ela vai passar, ela vai servir somente para que eu te exalte, eu te engrandeça e eu diga: até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém, amados, amém, amados. Vamos deixar a tristeza de lado, vamos deixar a preocupação de lado, vamos depositar tudo esse jugo pesado nas mãos do Senhor e vamos descansar em Deus. Ele proverá, Ele é um Deus que proverá, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta. Amém, amados? Amém? E uma outra marca do crente cheio do Espírito é que ele sempre dá graças por tudo. Olha que maravilha! É difícil, às vezes é difícil, mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente dá graça. Porque a gente sabe que Deus deixa a gente passar por alguns vales para que a gente saia fortalecido. O crente cheio do Espírito é sempre agradecido. Em tudo dai graças. Porque Deus está no controle de tudo. Ele é o alfa e o ômega.
É o princípio e o fim. Nossas vidas pertencem a Ele. E Ele tem o melhor para nós. Amém? E uma outra marca é sujeitai-vos aos outros, né? Vamos lá, o versículo 21. Eu pulei o 20, então vou ler agora o 20 e o 21. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, o crente cheio do Espírito Santo sente amor pelo seu próximo. Por isso o trata com respeito, com carinho, com bondade, o acolhe, tem sempre uma palavra de ânimo, de consolo. Tudo porque o próprio Espírito Santo flui do seu interior. E o Espírito Santo é o próprio amor. Amém? E concluindo então, amados, a nossa lição, né? O livrinho traz o seguinte texto: Deus exige que andemos mais perto dele, confessando e abandonando todo o pecado, colocando Cristo em primeiro lugar em nossa vida e deixando que o Espírito assuma o controle total. Deixem-se encher pelo Espírito sempre. Esta ordem é para ser renovada a cada dia. Certa vez, Billy Graham disse: eu tenho certeza de que não é opcional ficar cheio do Espírito, mas é uma necessidade. É indispensável a uma vida abundante ou a um serviço que deve ter êxito. Uma vida cheia do Espírito não é anormal, é a vida normal do cristão. É destinada a todos. Todos precisam dela e todos a podem ter. É por isso que a Escritura nos ordena: enchei-vos todos do Espírito. Amém, amados? Terminamos aqui mais uma lição. Que Deus nos abençoe ricamente. Muitas saudades. Em breve estaremos juntos e que todos nós estejamos cheios do Espírito Santo em todo o tempo. Um beijo grande e até breve.